nós vamos dar continuidade. Nós estamos estudando a série de mensagem Quem sou eu diante do eu sou? E hoje o tema é Eu sou o bom pastor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Você pode abrir sua Bíblia, ligar seu celular, seu iPad, quem está em casa, shalom a vocês também, né? E quem está em casa pode abrir o desktop, enfim, cada um abra em João 10 no que tem. É a próxima tela, por favor. Viu, Vera? É a próxima tela, por favor. João capítulo 10 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu quero mostrar um vídeo para vocês agora, que vai retratar bem esta leitura desse texto. Então, nós vamos agora ver um pequeno vídeo. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika.
Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is high five. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. I can't believe the video. Graças a Deus. Está bem claro esse texto, ele é fácil da gente entender. Muito bem, no domingo retrasado, o pastor Silvano, ele expôs o capítulo 9 de João, dentro da sequência da nossa série de mensagens. E naquele capítulo 9, Jesus havia curado um cego de nascença. E por incrível que pareça, isso criou uma polêmica muito grande entre os judeus. Eles queriam saber por que o rapaz era cego. Quem tinha pecado? O rapaz ou os seus pais? Quem que havia realizado aquela cura? Quem era aquele homem que tinha realizado a cura? Uns diziam, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Outros diziam, mas como que pode um homem pecador fazer tão grandes sinais? E ainda comentavam, nós não sabemos de onde é. E outros respondiam, pois é, mas se esse homem não fosse de Deus, nada ele poderia ter feito. E o versículo 16 do capítulo 9 de João diz que houve grande dissensão entre eles. E agora vem o capítulo 10. É interessante que a gente entenda que o 10, é claro que o 10 é depois do 9, mas que os acontecimentos do capítulo 10 são imediatos ao capítulo 9. Não pararam, saíram, foram tomar um lanche. Não, logo em seguida, há uma continuidade. Jesus explicando para os judeus quem ele era. E ele faz isso numa linguagem muito simples. Aliás, Jesus sempre procurava falar numa linguagem que todos entendiam. Ele contextualizava os seus ensinos. E, por exemplo, quando ele falou para os pescadores, ele disse, lançai as redes. Os pescadores entendiam o que ele estava falando. Quando ele falou para os lavradores, ele disse, o reino de Deus é semelhante a um que semeou a boa semente no seu campo. Quer dizer, entendia o semeador, o lavrador entendia essa linguagem. E aqui, para ele explicar para aqueles judeus, ele também ilustra com ovelhas, pastor, porque os palestinos, eles dependiam em boa parte para sua sobrevivência da criação de ovelhas. Então era uma linguagem muito comum. É como se hoje nós usássemos uma linguagem que todos entendem. E a gente vê professores usando essa linguagem, políticos e até pastores. Por exemplo, fulano esteve doente, e agora como que ele está? Olha, bateu na trave, mas está bem.
a gente já entende. Mas ele está bem mesmo? Ih, está com a bola toda. Ou então se encontra alguém que não é muito legal, aquele rapaz lá é um bola murcha. Ou alguém que se acha o tal, epa, abaixa a bola aí, abaixa a bola. Ou então aquele que faz tudo, aquele lá é o tipo do cara que ele bate escanteio e corre para cabecear. Eu poderia falar muitas outras linguagens que o brasileiro entende. Então, Jesus usava a linguagem da época. Os palestinos não tinham sido tetracampeões de futebol, então ele não usou a linguagem de futebol, mas eles entendiam a linguagem do pastoreio. Então nós vamos trabalhar agora um pouco sobre alguns aspectos deste capítulo 10. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço porque podemos nos reunir aqui, abrir a tua palavra, lê-la, expô-la, e eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, mas também está com cada irmão que está sintonizado, que está lá na internet acompanhando-nos, que seja uma palavra que reavive o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O capítulo 10, versículo 1, ele inicia dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Ele usa aqui uma expressão do aprisco, que é um curral, que é a reunião, é o ajuntamento das ovelhas. E eu queria aproveitar, entendendo aqui a questão de que sempre Jesus, aliás, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre houve da parte de Deus a intenção do ajuntamento das pessoas. Isto é muito importante, que nós estejamos juntos. Portanto, louvado seja Deus pela sua vida, que saiu de casa, veio aqui para a reunião das ovelhas. Eu sou uma ovelha, você é outra ovelha, você é outra ovelha, e agora o Senhor nos reúne. E isso tem um significado muito especial. O coletivo de ovelha pode ser rebanho de ovelhas ou oviário. Agora eu vou fazer uma exegese, que segundo um colega meu, diz que é uma exegegue. Ou seja, qual é o coletivo de crentes? Hoje alguém disse crentaiada. Mas o coletivo de crente, eu diria assim, é a igreja. Por quê? Porque é quando as tantas ovelhas se reúnem para estar com o mesmo pastor. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela sua vida, por estarmos juntos, mas eu queria também deixar com muito amor uma palavra aos meus irmãos que estão me ouvindo pela internet. Graças a Deus por esse meio de comunicação que nos atendeu tanto no período da pandemia, quando não poderíamos nos reunir. Mas a internet não substitui o nosso encontro. Esse encontro de olho no olho, de perceber como cada um está, de estarmos juntos. Eu sei que é mais confortável a gente sentar no sofá, jogar o chinelo num canto, ficar tomando um refrigerante e fica ali fazendo alguma coisa. Isso até nos distrai, mas a palavra do Senhor, não somente aqui, mas em vários textos, nos ensina da importância. Vejamos pelo menos o Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem
vivem em união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Portanto, eu creio que Deus tem bênçãos para nós nesta noite. Deus vai nos abençoar, porque Ele ordena a sua bênção quando nós estamos reunidos. E fica então que domingo que vem estejamos todos aqui reunidos no aprisco, no curral, no oviário, na igreja. E você que está nos ouvindo pela internet, venha domingo que vem, tá bom? Deus abençoe. E esse texto, ele vale de dois elementos, ele se vale de dois elementos para descrever quem ele é. O primeiro, verso 1, o que não entra pela porta. Versículo 2, aquele porém que entra pela porta. Versículo 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então aqui está o primeiro elemento, é que Jesus é a porta. Aliás, Cristo é a única porta que pode nos levar ao Pai, que pode nos levar ao céu, que pode nos levar para a vida eterna. Às vezes ouvimos a seguinte expressão: todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam ao céu. Usando uma expressão bem dos nossos dias, é fake. Não é verdade. Não é verdade. Porque a única porta para o Pai, a única porta para o céu é Cristo Jesus. João 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nem tente entrar por outro caminho, por outra porta, porque é somente Jesus que morreu na cruz para pagar e apagar os nossos pecados. Ele é a única porta para o céu, para Deus. O texto diz: e entrará, e achará pastagem, alimento. Quando nós entramos pela porta que é Cristo, nós somos alimentados. O texto que o presbítero Paulo leu no Salmo 23 diz que ele nos faz deitar em pastos verdejantes e nos guia por águas tranquilas. Ele nos alimenta, Ele nos supre quando nós entramos por essa única porta que é Cristo Jesus. A outra designação é a de pastor, o bom pastor. E agora a parábola ensina o que o bom pastor faz pelas suas ovelhas. Versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Os pastores cuidavam do rebanho durante o dia, à noite levava para o aprisco, levava para o curral. Quando chegava a noite, ele então deixava as ovelhas ali, e na manhã seguinte ele chegava e chamava as suas ovelhas. Ele chamava as suas ovelhas pelo nome, as ovelhas reconheciam a voz do seu pastor, levantavam e saíam atrás dele. Agora, é interessante, eu grifei na minha Bíblia, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele sabe o meu nome, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu nome, ele sabe o nome de cada um. Eu sempre digo, graças a Deus que eu não sou Deus, porque se dependesse de mim, ia ser uma troca, não é? Ia chamar o Silvano de
de Márcio, a Márcia de Silvano, esse exemplo vocês conhecem, e eu troco. Mas Deus não se equivoca, Deus não se engana, Ele sabe o seu nome, seu nominho. Ele sabe o seu nome, e Ele chama pelo nome, e isto é importante, isto eu sei, embora eu muitas vezes troque os nomes e não consiga acertar direito. Alguém me ensinou uma técnica esses dias. Ele disse: eu também tenho dificuldade para guardar nomes. Então, quando eu chego com alguém, eu estou conversando, não lembro o nome, eu faço a pergunta: como que é o seu nome completo mesmo? Eu gostei da técnica. Como que é o seu nome completo mesmo? Então, mas Jesus sabe o nome. E essa questão de chamar o nome tem um significativo muito especial. É um convite especial. Todos nós ficamos felizes quando encontramos com alguém que tem uma certa relevância, encontra e chama: tudo bem, Noidi? Esses dias eu me encontrei com o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pensava que ele nem lembrava de mim. Digo: ô Noidi, tudo bem? Eu falei: opa, ele lembra do meu nome. Jesus lembra, Jesus sabe, conhece o seu nome, porque você é uma ovelhinha especial, querida aos olhos dele. Põe a mão no seu coração assim, ó, e diga assim, ó: eu, fulano, diga o seu nome. Eu, Noidi, sou uma ovelha especial de Jesus. Ele sabe o meu nome. Louvado seja o Senhor. As ovelhas, elas ouvem a voz e as conduz para fora. E no versículo 4 diz: depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas. Vocês viram no filme. O pastor vai à frente, ele não vai atrás. Eu citei o exemplo de que alguns leem esse texto aqui como sendo uma boiada, e o boiadeiro é diferente. Na boiada, eles colocam no burro ou na mula uns sinos no pescoço, eles vão na frente com blangandã e a boiada vai atrás. Os boiadeiros vão ou atrás ou do lado. Mesmo quem toca o berrante normalmente não vai lá na frente, né? Eu digo isso que eu entendo pouco. De ovelha eu não entendo nada, só o que eu li. Mas de boiada, eu sou neto de boiadeiro, e até meus 8, 9 anos eu andava de bota, de chapéu e de laço no pescoço. Quem viu, viu, quem não viu, não fotografou, não é? Mas então até hoje eu gosto disso, de boiada. Então quando eu via aquelas boiadas, e quantas eu via, então o boiadeiro, ele vai do lado para trazer os bois que desgarram, vai atrás gritando. Quer que eu grite como que os boiadeiros? Não, melhor não, né? Mas ele vai atrás gritando. Agora, a ovelha é diferente. O pastor, ele vai na frente, e as ovelhas seguem o pastor. Isto é muito importante que a gente pare um pouco, porque se você é ovelha de Jesus, quem está à sua frente? Às vezes a gente quer que o Senhor siga a gente. Eu vou, faço os meus negócios, faço o que eu quero, do jeito que eu gosto, e o Senhor cuida de mim. Não, a ovelha de Jesus tem o pastor à frente. Ela não vai para qualquer caminho. Muitas vezes a gente ouve assim: você tem que seguir a sua cabeça, você tem de seguir o seu coração. Fake, porque o nosso coração é enganoso. Mas eu gostaria de fazer assim, eu gostaria de fazer aquilo. O que o pastor está te dizendo? Para onde o seu pastor está te conduzindo? Para que estejamos sob os cuidados e a proteção do Senhor, nós não podemos fazer o que a nossa cabeça quer, o que o nosso coração sente, quais são os nossos desejos. Nós temos de confiar e crer que Ele é quem nos conduz por caminhos certos. Deixar a minha vontade, o meu querer,
porque a vontade do Senhor, do bom pastor, Ele nos conduz sempre por melhores caminhos. Elas seguem porque lhe reconhecem a voz. E o versículo 5 diz: mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles. A verdadeira ovelha tem de aprender a fugir dos caminhos, dos desejos, dos conselhos, das orientações que o mundo dá. As verdadeiras ovelhas de Cristo seguem apenas Ele, porque elas lhe reconhecem a voz. Esse é o caminhar da ovelha verdadeira. Não anda segundo o seu coração, seu interesse, seu desejo. Vai seguir o pastor. Para onde o pastor está conduzindo? E como nós conhecemos o caminho do bom pastor? Pela palavra de Deus. É ela quem dita o nosso caminhar. É ela quem dá regra para o nosso viver. É ela quem fala o que nós podemos e o que não podemos fazer. Não é o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vontade. É a palavra de Deus. E isso é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão, porque o Espírito Santo nos dá discernimento. A verdadeira ovelha de Cristo sabe distinguir a voz do pastor, a voz do estranho, a voz do mundo, a voz do diabo. E existem muitas vozes, não sussurrando, mas gritando diante de nós, apresentando sugestões, apresentando caminhos, apresentando maneira de viver. Mas a ovelha de Jesus discerne e fala: este não é o caminho do pastor, esta não é a vontade do pastor, esta não é a direção do pastor, então eu estou fora. Cuidado. Corram, fujam, quando você percebe que essa não é a voz, não é a vontade, não é a direção do pastor. Que assim Deus nos ajude. Versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem para suas ovelhas, Deus tem para mim e para você vida. E vida abundante. Vida que valha a pena. Não significa que a gente não passe por lutas, por dificuldades, por enfermidades. Mas tem vida. Vida abundante. Fui pregar numa das igrejas nesse período, e vocês sabem de quem eu estou falando. O pastor está com câncer e está fazendo uma série de tratamento. É um câncer que é bem complicado. E quando a gente conversa com ele, ele diz assim: primeiro que ele fala da enfermidade. Normalmente as pessoas não gostam nem de falar. Falam: sabe aquela doença? Não gostam nem de falar. Dá até tapinha na boca ou bate, não sei para que serve, bater na madeira ou no acrílico, mas não quer nem falar dessa enfermidade. Esse pastor, ele fala naturalmente. E ele diz: olha, ele não faz planos. Eu vou ser curado. Vou ser totalmente curado. Também não trabalha com aquela: eu vou morrer. E a cada manhã ele disse: este é mais um dia que Deus me dá, e eu quero viver bem este dia. E é uma delícia conversar com ele. Quem não sabe, é como se ele estivesse gozando de plena saúde, porque tem vida. Porque a vida abundante, ela independe da circunstância. Se está num tempo legal, opa, eu tenho vida. Se está passando por algumas dificuldades, e passamos como ovelhas, mas tem vida
e vida abundante, independente das circunstâncias, porque Ele provê, Ele traz provisão, Ele traz cura, Ele traz paz no coração, Ele traz descanso e aprendemos a descansar nele. Estou lendo um livro interessante que ele fala sobre preocupações. E ele conta a história de um senhor que chegou para o seu amigo e disse: olha, esse homem, vou dar o nome de José, ele era muito preocupado, muito ansioso, vivia sofrendo com isso. Ele chegou para o seu amigo João e falou: olha, eu fiz o seguinte, eu contratei uma pessoa para sofrer as preocupações por mim. Toda preocupação, eu estou pagando $1.000 para ele por dia, para ele sofrer as preocupações por mim. Eu disse: bom, mas e como que você vai, você já pensou, como que você vai pagar esses $1.000 por dia? Ele disse: não, por isso eu estou pagando, para ele sofrer no meu lugar, para ele se preocupar no meu lugar, como que eu vou pagar ou não. Sabe, queridos, tem alguém que se propõe a tomar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, o nosso pastor. Continuando, o versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O mercenário sai correndo, não protege. O nosso bom pastor, ele deu a vida por nós. Ele deu a vida, ele morreu no nosso lugar. Ele que não merecia, foi pendurado no madeiro. E ali naquela rude cruz, ele pagou com a sua vida, com a sua morte, ele pagou pela nossa vida. Esse é o nosso pastor, que cuida de nós. E o versículo 17 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ovelhas que às vezes se desgarram, ovelhas de Jesus que estão fora do aprisco, ovelhas de Jesus que estão distanciadas. Ele dá a vida para reassumir. Todos nós estávamos desviados, desgarrados, fora dos caminhos, fora do rebanho, mas Ele deu a vida para que voltássemos a Ele. Isso é extraordinário. Jesus, o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é tudo. Ele é a porta, Ele é a ovelha, Ele é a porta, Ele é o pastor, e Ele é a ovelha, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 10,14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ele conhece cada um, e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 18: ninguém tira da minha mão. Versículo 28: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Versículo 29: da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É Ele que nos arrebanhou, e agora é Ele que nos garante. Ninguém tira de mim. Se você é a ovelhinha de Jesus,
O seu nome, ele sabe, está escrito no livro da vida. E ninguém tira a sua vida, o seu nome, você, das mãos dele. Não depende da minha situação, da minha circunstância, mas se eu sou ovelha de Jesus, se você é ovelha de Jesus, eu lhes dou a vida eterna. Então ele fala de duas vidas. Primeiro, a vida abundante. Deus tem preparado para mim e para você vida abundante, vida alegre, vida que vale a pena viver. É isso que Ele tem para você. Não é para que vivamos choramingando pelos cantos. Ele tem vida abundante, independente das circunstâncias, mas Ele tem também a vida eterna. Ninguém arrebata das minhas mãos. Ninguém tira das minhas mãos. Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Sinta-se firmado, garantido, fortalecido pelo bom pastor, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te protege, é Ele que te garante. E ainda que muitas vezes queiramos sair, quando a gente vê o instrumento de trabalho do pastor é um cajado, é tipo de um cabo de guarda-chuva, e ele serve muitas vezes para bater, tocar na ovelha quando quer desviar, também para puxar a ovelha. Nós precisamos estar ligados e percebendo quando está sofrendo na vida, quando alguma coisa está pegando, lembrar que pode ser o bom pastor corrigindo, puxando, trazendo-nos de volta. Esta era a palavra, queridos, que eu queria deixar em primeiro ponto para vocês. Porém, eu quero destacar mais 2 versículos. O primeiro está no verso 40. O verso 40 diz assim: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Depois dele dar todo este ensino, e nem todos entenderam, fizeram a maior confusão, mas mesmo assim, o texto diz que depois disso ele se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. Eu queria deixar uma palavra para nós nesta noite, para nós que estamos aqui, para os irmãos que estão participando conosco pela internet. É hora de parar e de voltar para o princípio. Nós corremos o risco de, no decorrer da vida, irmos nos distanciando, ir nos afastando, ir esfriando na fé, ir deixando o bom pastor. Mas como Jesus fez, retirou-se para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. Eu queria convidar vocês para nesta noite a gente voltar lá para o princípio, para aquela sua experiência de conversão, o dia que você decidiu entregar a sua vida para Jesus, do tempo que você chorou na presença do Senhor, lembrar das coisas extraordinárias que Jesus já fez na sua vida. Nós precisamos constantemente, volta para o começo, volta onde iniciou a sua vida com Cristo, renove os seus compromissos, renove os seus compromissos. Eu vou dar um tempo para você agora. Se você sente a necessidade, eu quero voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio de tudo. Eu quero recomeçar. Se você quiser, ajoelhe-se e faça esta oração. Ratifique o seu compromisso com o Senhor. Ratifique o seu compromisso com o Senhor, o desejo de seguir esse pastor. Lembre-se
da sua experiência primeira. Quem sentir o desejo pode se ajoelhar e lembre-se do seu compromisso, do dia da sua conversão. Como foi o seu encontro com Jesus? Lembre-se das coisas que Ele já fez na sua vida, daquela experiência extraordinária, onde você ajoelhou-se, orou, viu os milagres acontecendo. Oh, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Você aí em casa também ajoelhe-se.